Sejam bem-vindos a mais uma EBD Live. Tá aí fixado o tema, o perdão, Jesus, o melhor modelo. Frisando, estou usando a lição do trimestre passado dos adolescentes de 13 a 14 anos. Esse trimestre agora eu não adquiri ainda, mas o assunto ainda é muito atual. Então, o perdão é o assunto que vamos aprender hoje, para a glória de Deus. E aí, meu querido, vamos orar, vamos iniciar? Vamos, pode. Então, vamos iniciar mais uma EBD Live. Se você puder fechar os olhos, então, ore conosco, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar unidos e reunidos, meu Senhor, em espírito, para adorar o Teu santo nome. Deus, abre nossas mentes para que venhamos, meu Senhor, compreender e colocar em prática a Tua palavra, que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E a Mateus capítulo 3, versículo 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E o texto em destaque aqui para nós, ou seja, o texto áureo, fica em Colossenses capítulo 3, verso 13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Glória a Deus. Temos com alguns objetivos para essa lição. Enfatizar que somos todos pecadores, fato. Precisamos ser sinceros consigo mesmo e que mostrar que perdoamos porque não há limites para perdoar. Então, esses três temas em destaque para nós discorrer durante essa aula. Então, o evangelista Wilson, fique à vontade para as suas considerações referente ao que já foi lido. É uma lição importante, porque ela não, como você falou mesmo, ela não faz parte só da vida do cristão, né? Todas as pessoas, eles precisam, o perdão ele é importante porque muitas vezes ele beneficia mais quem perdoa do que quem é perdoado, né? A própria ciência, ela já diz que muitas pessoas podem adquirir algumas doenças por não perdoar, né? Por guardar mágoa, quer dizer, isso. É verdade. Muita gente adoece e às vezes não sabe nem por quê, mas é porque existe mágoa no seu coração, né? Exatamente. Ela desencadeia várias outras coisas, algumas depressões, até doenças cardíacas, elas são provocadas por uma mágoa guardada, né? Um ódio, um rancor que a pessoa nunca consegue, né, se desprender disso, e muitas vezes só com a ajuda de Deus. Que o homem, a base do perdão é o amor. Isso. Então, se o homem não tiver um amor que domine sobre ele, fica difícil de perdoar. Tem alguns casos que você precisa recorrer a Deus, e com jejum e oração, dependendo das pessoas. Tem umas pessoas que têm até uma facilidade maior, né? Mas tem outras que não. Então, nós dependemos muitas vezes de Deus para perdoar os nossos, aquela quem, né? Temos alguma coisa. Vamos aprender nessa lição que o perdão não é um sentimento, né? O perdão tem que ser uma atitude, tem que ser uma escolha, né? E a grande pergunta que as pessoas fazem é sobre se a coisa é um sentimento ou é um mandamento, ou é uma atitude. Por exemplo, o amor é um mandamento ou o amor é um sentimento? Claro que é um sentimento. Mas é um sentimento que você pode dominar, porque senão a Bíblia não mandava nós amar. Se esse amor é um sentimento
e que ele não tem controle, não existiria um mandamento: amai os vossos irmãos, amai vossas esposas. Então nós temos todos os sentimentos, temos o sentimento da raiva, do ódio, da inveja, mas esses sentimentos, nós temos um mandamento para ser controlado. Né? A raiva, eu tenho raiva, todo mundo tem raiva, é um sentimento, mas eu posso controlar. Né? A mesma coisa do ódio, o orgulho, porque às vezes a pessoa não perdoa por causa do ódio, às vezes por causa de uma mágoa, ou por causa do orgulho, né? Eu não vou me rebaixar, fulano. Foi ele que errou e tal. Mas diante de Deus, foi Deus que errou. Quer dizer, nós erramos e Deus perdoou. Né? E agora? O próximo, que errou também. Eu também devo perdoar. E aí está o problema que muitas pessoas enfrentam dificuldade nesse perdão. Verdade. Nessa lição vamos aprender mais um pouco, né, sobre essa condição de perdoar sentimento, perdoar atitude, né? Exatamente. Então, a introdução vai dizer assim, ó, temos muito a aprender em nossa caminhada cristã. Uma das lições mais importantes da vida é aprender a perdoar. Em certa ocasião, Jesus ensinou aos seus discípulos qual é a maneira correta de orar. O mestre deixou claro a eles que as suas orações só seriam atendidas com uma condição: perdoando as pessoas que ofendessem. Pois se os discípulos não as perdoassem, o Pai Celestial também os perdoaria. Então, se os perdoassem, o Pai Celestial os perdoaria. Nós temos aí a questão do perdão, que nós às vezes chamamos de o primeiro, né? Ou seja, o primeiro perdão, a primeira fase do perdão, que é essa questão de Deus nos perdoar. E você vê que não existe nada, nenhuma condição para você receber o perdão de Deus primariamente, para a salvação, né? Quando você vai, confessa os seus pecados para Deus, Ele não lhe dá nenhuma condição, né? Quer dizer, você não precisa primeiro você perdoar o seu inimigo. Você pode aceitar já e recebe o perdão. Mas aí depois que você conhece e você vai ter um relacionamento com Ele, e agora você vai orar, aí Ele já tem esse ensinamento, que você, assim como você perdoou, você deve perdoar. Porque primeiro Ele nos perdoou, e agora você também precisa liberar esse perdão para outras pessoas. Então isso não pode ser uma trava na nossa comunhão com Deus. Sim. Chamamos de, na primeira fase do perdão de Deus, que Ele vem para perdoar o nosso pecado, nós como pecadores, sem nos fazer nenhuma proposta. Agora, depois que você tem você começa essa caminhada com Ele, agora você tem essa proposta dele, né? Perdoar assim como você foi perdoado. Exatamente. Então, o interessante é que nós queremos ser perdoados, né? Isso é fato, todo mundo quer ser perdoado. Mas quando fala assim, ó, você tem que perdoar também. Ai, meu Deus, aí dói. Porque, veja bem, nós somos nós. Esse sentimento que existe em nós. Por isso que Deus trabalha, de uma certa forma, para moldar aquilo que há em nós. Você vê que por exemplo, quando Davi pecou, o que foi que o profeta fez? Tirou o pecado de Davi e colocou noutra pessoa. Quando colocou noutra pessoa, ele só é digno de morte. Assim. Mas é o pecado dele. Então, assim, quando a gente peca, a gente quer perdão. Quando os outros pecam, a gente quer julgamento. Então, tem essa tendência no ser humano. Então, por isso que ele diz, olha, primeiro você perdoa, depois você vem para mim e eu perdoo de novo. Quer dizer, então, é uma complicação. Você vê que o ser humano ele é um pouco complicado e por isso que Deus ele usa todos esses métodos para moldar a pessoa, né? Verdade. E um detalhe, né? Quando a gente se põe no lugar do outro, né? A gente começa a ver que realmente nós precisamos também dar o perdão, né? Perdoar. Então, primeiro tópico diz assim, somos todos pecadores. Então, já para começar, somos todos pecadores. Quando aceitamos ao Senhor Jesus como Salvador, reconhecemos que andávamos separados de Deus por conta do pecado. Não éramos dignos de tanto amor e de tanta maravilhosa graça. Mas Deus manifestou o seu grande amor para conosco, enviando seu Filho amado a este mundo, a fim de ser crucificado em nosso lugar. E assim estaríamos em completa comunhão com Deus. João 3,16.
Tudo isso não é resultado do nosso próprio mérito, e sim da vontade de Deus em nos resgatar por intermédio do sacrifício de Cristo por nós, em Efésios 4:32. Por isso, ao compreendermos o significado da misericórdia de Deus para conosco, devemos colocá-la em prática com relação ao nosso próximo. Pausa ou continua? Pode continuar. Quando somos ofendidos, machucados pelas pessoas que não gostam de nós, somos tomados pela tristeza, mas nada é pior que as ofensas dirigidas pelas pessoas que mais amamos ou confiamos. Tal situação nos causa mais tristeza e fica muito difícil perdoar, mas Jesus nos ensina que perdoar é mais do que vontade, é uma necessidade da vida sadia. Exatamente. Porque essas coisas adoecem, né? Principalmente o cristão. Como falou, quando você é ofendido por uma pessoa que é próximo, que você ama, né? Que você esperava que ele fosse lhe apoiar e não lhe apoia, essas coisas todas, essas decepções, elas são difíceis de perdoar. Eu li há pouco tempo um pequeno relato sobre um homem que foi condenado a apedrejamento, e as pessoas apedrejavam ele, e alguém jogava pedras grandes e ele estava calado, mas passou um amigo dele do passado que o tinha traído e jogou uma pedra pequena e ele gritou muito alto. Então o rei perguntou, mas por que jogaram pedras tão grandes e você não gritou, e essa pequena você gritou tanto? Esse porque essa daí foi jogada pelo meu amigo. Quer dizer, então quando você recebe pedrada de uma pessoa que você não espera que ela lhe apoie, tudo bem, mas quando é uma pessoa do seu convívio, um amigo, né, uma pessoa que você amava, que você esperava que ela lhe apoiasse, ela não lhe apoia, isso fica difícil. Então nós encontramos muitas vezes nisso um motivo para não perdoar, mas ele era meu amigo, me traiu e tal. Mas quem vai sofrer mais do que a pessoa que vai receber o perdão é a pessoa que ficou magoada. Quando você consegue liberar o perdão, tomar essa atitude, você libera, você se renova. A realidade é que o perdão, ele renova aquela pessoa que foi afetada por esse vírus, que hoje nós vivemos tanto, né? As pessoas não perdoam e aquela, né? Verdade. Então, nosso Cristo, nosso Jesus, ele, como sempre, o maior exemplo, quando Judas vai o trair com um beijo, se fosse eu, sabendo que seria ele, ai meu Deus do céu. Mas Jesus, o que ele faz? Ele segura Judas e fala assim, amigo, meu Deus do céu, é algo incompreensível. Se nós tivéssemos o poder que Jesus tinha, sofrendo aquilo, né, como seria a nossa... Né? Porque Jesus já havia dito na ceia aos discípulos, dizendo, olha, eu não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigo. Porque tudo que eu sabia de meu pai, eu disse a você. Eu disse a vocês, não tem mais segredo, aquela coisa de patrão, empregado, de senhor, eu trouxe tudo segredo para você. Aí, naquela hora, lá Judas trai ele. Mas ele chama Judas de amigo, porque ele disse, eu chamo vocês de amigo. Eu não disse lá na ceia, vocês não são mais meus discípulos, são meus amigos. Você pode trair, mas você é meu amigo. Então esse é um exemplo de coração puro, né? De uma pessoa que não guarda mágoa. Isso. Jesus, ele, além de não ser hipócrita, e também ele era homem de palavras. Se ele falou que era amigo, é amigo, ponto final, né? Então, quando Jesus declarou que Judas era amigo, eu lendo esse texto e comecei a remoer, eu entendi que Jesus era amigo de Judas. Ele considerava Judas como amigo, mas infelizmente Judas não considerava Jesus como amigo dele. Então, não é que Jesus é hipócrita, é que Jesus mostrou quem é o verdadeiro amigo, que o verdadeiro amigo perdoa. Aquele que diz que é amigo, qualquer falhazinha já está com raiva porque nunca foi amigo. Uhum. Exatamente. É essa a ideia. Jesus diz, eu sou seu amigo. Você pode ser meu ou não. É uma escolha sua. Agora, eu escolhi ser seu amigo. Isso, é isso mesmo. Então, deixa bem claro, meu Deus do céu. É muito forte. Jesus, o melhor modelo, não tem para onde correr. Continuando aqui. Somos falhos, pecadores, e não merecíamos tamanha graça. Por melhores que possamos ser, ou mesmo fazer, nada será suficiente para nos tornar dignos de receber alguma coisa das mãos de Deus.
Como diz a palavra, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Em Romanos, capítulo 3, versos do 10 ao 12. Assim o coração de Deus encontra-se entristecido, pois muitos rejeitam seu amor. Portanto, o perdão é um remédio para as muitas feridas, em Provérbios 17 e 22. E por isso o Senhor Jesus ensinou com tanta veemência que devemos perdoar as pessoas. O perdão é um remédio, né? Foi para nós. Nós estávamos irremediavelmente perdidos, né? Romanos, os 3:23 diz que todos pecaram e estavam destituídos. Ele diz que nós somos justificados gratuitamente pela graça, quer dizer, não tínhamos assim nada que Deus se interessasse em nós, porque como nós éramos pecadores, o que é que Deus olhava para mim e via? Poxa, aquele cara é especial. Como? Por que nós nos tornamos especiais para Deus? Por causa do amor dele. Porque você vai ver o quanto Deus deu valor a nós, tá? Os versículos, promessas, atitudes, mas isso tudo baseado no amor dele, não é por causa de nós. Então, quando ele faz tudo isso, o que ele está dizendo para nós? O perdão que você tem que dar é pelo que você é, não pelo que a outra pessoa é. Porque o amor ao próximo, eu amo o meu próximo por minha causa. Porque ele diz, você ame o próximo como você mesmo, como a você mesmo. Então, eu sou o ponto de partida. Ah, mas fulano de tal me fez mal. O problema dele. É ele que fez mal, não sou eu. Então, eu lhe amo por quê? Eu lhe amo por minha causa. É o que Jesus disse. Eu amo vocês porque eu sou amor. Deus é amor. O versículo mais interessante da Bíblia é quando João diz Deus é amor. Essa é a expressão mais interessante da Bíblia. Deus é amor. Não é que ele tem amor. Ele é. Essa expressão no grego ela é muito Rho, Theos, HP, Fim. Isso no grego, ela dá uma conotação de que Deus é a própria essência do amor. Ele é amor, ele não tem amor. Eu tenho amor porque ele me deu. Mas ele não tem amor, ele é. Em substância, em essência, em tudo. Então, esse amor é o que ele quer ensinar a nós. Que você, quando você perdoa alguém, eu perdoei porque ele foi bom comigo. Não. Porque se fosse assim, como é que eu ia receber o perdão de Deus? Da mesma forma como o vosso Pai vos perdoou, vocês perdoam. Assim como que vos perdoou, você perdoa. Do jeito que ele perdoou a gente. Como que ele nos perdoou? Sem nós termos nada. Porque ele é a essência do perdão. Então ele quer que nós tenhamos essa essência. Puxa vida, eu tanto que magoei Luan, por exemplo, e Luan me perdoou. Por quê? Porque a essência dele é essa. Não tem como mudar. Deus quer que nós tenhamos essa essência em nós. O amor de Deus está derramado nos nossos corações através do Espírito Santo que nos foi dado. Então, se foi dado, foi entregue, deu, você tem. Agora, às vezes a gente não quer usar, né? Porque às vezes fere nosso ego, né? Aquela coisa toda. É verdade, é verdade. Então, resumindo aí, tudo que o senhor falou, eu entendi o seguinte, então, que quem perdoa, no caso, está praticando a palavra no sentido de você foi ofendido, mas você não é a pessoa ruim que lhe ofendeu. Quando você não perdoa, você se iguala a ela, não é isso? Exatamente. Porque é aquela coisa, quando Neemias estava lá na construção do muro e foram chamar ele, você não pode descer para atender vocês, que eu estou fazendo a obra. Então, se ele descesse, ele ficava igual com os outros. Então ele estava igual com os outros. Se uma pessoa me odeia ou me fez mal e eu tenho raiva dele, então estamos todos iguais. É isso mesmo, meu Deus do céu. A palavra do Senhor é muito poderosa, meu Jesus querido. Antes de partir para o próximo tópico, se alguém tem alguma pergunta aí, pode mandar e eu vou estar fazendo aqui para o evangelista, viu? Ele que vai responder aí.
Então, o próximo tópico vai dizer o seguinte: seja sincero com você mesmo. Exatamente. Porque o primeiro passo para eu me curar de uma doença, primeiro é ser diagnosticado com ela. Sim. Senão eu vou curar. Sim. Né? Eu tenho sintomas, mas qual é a doença? Eu vou para o médico, ele diagnóstico e me passa uma medicação. Então, ser sincero, porque a maior dificuldade das pessoas é não perdoar, ou seja, não admitirem o fato da mágoa. Às vezes, não, eu não tenho raiva dele, não. Ó. Eu não tenho raiva dele. Mas não senta perto dele no conjunto, né? Você, eu já, não sei se aí é, mas por aqui você viu muito, deve ter visto isso, né? Aí a pessoa, não, eu não vou sentar naquele banco que a irmã fulana tá, eles cantam no mesmo conjunto e tal. Não pode correr, não. A pessoa diz, mas irmã, não, eu não tenho raiva dela, não. Se tivesse. Distância. Eu imagino se tivesse. Você não tem raiva. Quer dizer, então, primeiro passo é reconhecer, ser sincero. Puxa, eu não estou gostando bem da cara daquele cara. Sim, então, sim. Isso é a primeira. Ser sincero, aí depois você vai tomar as providências, porque você... Né, é a mesma coisa quando você aceita Jesus. Você só aceita quando você reconhece que é um pecador e não pode adquirir a salvação. É a mesma coisa. É isso mesmo. Então, vai dizer assim, a maior dificuldade das pessoas em perdoar é o fato de não admitirem a mágoa ou o rancor guardado no coração em relação ao outro. Você acabou de falar. A palavra de Deus nos ensina que, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Está em 1 João, capítulo 1, verso 9. Precisamos abrir o coração para Deus e confessarmos tudo o que estamos sentindo e que não é do seu agrado. Há pessoas que sentem dificuldade em admitir suas culpas e fraquezas, mesmo diante de Deus. É necessário que essa barreira seja quebrada e que tenhamos a humildade de reconhecer os nossos pecados para o Senhor. Não precisamos ter medo, pois Ele já conhece o nosso interior e não lançará os erros em nosso rosto. É interessante que você vê que às vezes pessoas, até nós mesmos, temos essa dificuldade de dizer a Deus os nossos erros, os nossos pecados. Né? Porque assim, às vezes você, quando vai orar, às vezes você tem vergonha de dizer a Deus as suas falhas, como se Ele não estivesse vendo todo dia. Não estivesse vendo o seu dia a dia. Porque de repente você chega diante de Deus e vai orar, mas você fica... Eu queria confessar aquele pecado, mas eu tenho vergonha. Como você tem vergonha? De quê? De Deus? Ele viu tudo. Né? Então, nós às vezes temos essa mal ideia de que podemos esconder alguma coisa. Não, isso aqui eu não oro para Deus, eu tenho essa dificuldade, mas eu, quando eu vou orar, eu não apresento a Deus essa dificuldade, porque eu tenho vergonha. Mas vergonha de quê? Até santifica o pecado, né? Querendo esconder. Exatamente. É a mesma coisa. Às vezes eu tenho dificuldade de chegar a Deus, eu estou com ódio de fulano. Se eu disser isso, ele me condena, mas ele já sabe que você tem. Se você tiver, não tem como esconder. Ele não já viu? Paulo disse que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem vamos prestar conta. Então, chegar para Deus assim, eu não aguento a cara de fulano. Se eu pegar ele sozinho numa coisa, eu capaz de eu matar ele. Então, você tem esse desejo, às vezes a pessoa tem esse sentimento, mas não tem vergonha de dizer a Deus. Mas quando você se abre a Deus, Ele vai lhe ajudar, Ele vai ajudar a pessoa. É porque eu já, em algumas congregações quando eu dirigi uma congregação, lá em Tibau do Sul, eu falei sobre perdão e a irmã não queria vir mais para a igreja. Porque ela não conseguia perdoar a filha. Então eu fui na casa dela visitar e disse, mas mano, só porque eu não tenho condições, eu digo, você tem que pedir a Deus condições para isso. Se você não tem condição, peça a Deus. Você não pode viver a sua vida todinha com essa mágoa, porque você não vai chegar a lugar nenhum, você vai ficar doente, você não tem condições. Então, é muito fácil. A gente coloca as dificuldades. É chegar assim, Senhor, eu não consigo perdoar, eu tenho raiva dele, ele fez aquilo comigo e tal. Então,
ser sincero é a melhor forma de conseguir, né? De conseguir o perdão de Deus, já que a pessoa às vezes não tem condições. Verdade. E uma frase que eu até parafraseei, né? Diz assim, é ruim ter ateu. Pior ainda é ter pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas vivem suas vidas como se ele não existisse. Exato. Porque João disse, se eu não consigo amar meu irmão, ou se eu não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Porque Sim. a base do cristianismo é o amor. Né? Então, o João chega a dizer que quem odeia o irmão é homicida. Isso é muito sério. A pessoa diz, porque os crentes são radical. Não, era João, o problema foi João que escreveu. Vamos escrever aquilo. Foi João que escreveu, e a Bíblia está lá. Se alguém odeia seu irmão, é homicida. E você sabe que nenhum homicida tem nele permanente a vida eterna. É uma questão séria que nós precisamos trabalhar. Mas eu então não vai desistir de nada. Então eu não consigo perdoar, vou desistir. Não, você não vai desistir de nada. Você vai lutar para conseguir esse objetivo que é perdoar. As pessoas preferem batalhar para desistir do que batalhar para continuar. Meu Jesus. Vamos lá. Guardar mágoas e ressentimentos é pecado. Deus não quer que sentimentos facciosos dominem o nosso coração. Se confessarmos ao Senhor tudo aquilo que nos aflige, podemos ter a certeza de que Ele libertará o nosso coração do cativeiro emocional e nos ajudará a perdoar aqueles que nos fizeram mal. Não deixe que as aflições passageiras desse mundo o impeçam de vivenciar a comunhão com Deus. Exatamente. Porque a luta, principalmente do nosso inimigo, é fazer com que você não tenha uma boa comunhão com Deus. Isso ele luta de todas as formas. E uma das formas é essa. E uma coisa que não se deve guardar é o rancor, maus sentimentos. Porque além de atrapalhar a sua vida espiritual, atrapalha também a vida material. Nós, há algum tempo passado, eu que já sou mais velho do que você aqui, 2 séculos, nós não tínhamos tantas doenças psicossomáticas como hoje. Não existia, a medicina não tratava doenças psicossomáticas, que é a doença psique que se manifesta no corpo. Então, não tinha isso, mas hoje tem clínicas especiais para isso. Nunca essa parte da medicina trabalhou tanto, porque as pessoas ficam odiando uns aos outros, chateadas, com os sentimentos maus, né? Insatisfeitas. Você vê que as pessoas, a insatisfação, com um monte de coisas, por causa da insatisfação começa a acontecer as desavenças, né? E por isso as pessoas sofrem. Verdade, e aí, muitas outras doenças, e daqui a pouco você está doente espiritual, material, e aí chega um estágio que você pensa que não tem mais jeito. Verdade. Eu não vou ser tão tolo a ponto de dizer assim, não vá para o psicólogo, mas quando eu era criança, isso aí não era nem cogitado no meio evangélico, no meio cristão. Psicólogo não, psicólogo é a Bíblia, vá orar, vá buscar. Mas hoje em dia, infelizmente, o que tem de cristãos que estão aí internados, estão aí em depressão, estão procurando psicólogo, procurando especialistas, porque não conseguem, e às vezes o problema de tudo está aqui, nessa lição hoje, apenas a mágoa, porque ele não consegue externar, né? Ele prefere segurar, não, o orgulho, como o senhor falou, segura, não, porque foi ele que fez isso, então isso, e findam ficando doentes e acabam na depressão, infelizmente. E tem pessoas que não se perdoam, porque assim, a insatisfação ela é como uma ausência de perdão. Eu não me perdoo por ser careca, por exemplo. Eu Sim. Não me perdoo por ser isso. Eu não gosto desse jeito. Meu cabelo não era para ser assim, era para ser de outro jeito. Quer dizer, e se você não se aceitar como você é não se perdoar. E isso é complicado. Você sabe por que o filho mais novo saiu de casa por insatisfação. Ele não estava satisfeito. Deixou e saiu. Quer dizer,
as pessoas não ficam satisfeitas. Nós vivemos uma vida corrida, batalhando por mais coisas e nunca, geralmente, nunca você para dizer assim, muito obrigado porque cheguei até aqui. Então, um coração grato é uma coisa que agrada a Deus. E um coração que não é grato, ingrato, é coisa ruim. É ruim para você. A pessoa fica insatisfeita. Tem pessoas que nunca estão satisfeitas com nada. Então isso é um ato de não se perdoar, de não se aceitar. É verdade. Isso aí eu tenho como experiência própria, né? Você vai crescendo, vai para sua adolescência e começa a aparecer as pessoas falando, você é isso, você é aquilo, você é baixinho, você é gordo, você é magro. Então você fica uma pessoa introvertida, né? E isso foi me deixando muito triste. Mas no momento, como o senhor falou aí, quando eu passei a me aceitar, vi em Deus um Pai que me ama do jeito que eu sou, a minha vida mudou 100%. Então eu me perdoei, eu me aceitei, graças a Deus hoje eu vivo a minha melhor fase sempre, porque eu acredito que Deus ele me fez assim, eu me perdoo, eu me aceito e Deus seja louvado sempre. E quando você se aceita, você consegue melhorar. Sem dúvidas. Sem dúvida alguma. E a sua vida, as pessoas começam a ver isso, né? Precisa você falar. Seus gestos e atitudes, as pessoas percebem isso. Jesus do céu. O pessoal está entrando aqui, ó, Ana Vitória, Michiana, minha querida, a paz do Senhor, seja bem-vinda. O Rogério Crisanto, meu Deus do céu, grande mestre também. Jesus amado. Jailma, churrascaria, opa, quero carne. A irmã Rosa, tá tudo por aqui. Sejam sempre bem-vindos, Karina. Deus abençoe vocês, muito obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida pode perguntar. Próximo tópico aqui, não há limites para perdoar. Esse é pesado. Esse é forte. Não há limites. Qual o limite? 70 vezes 7, quanto? Não é? Ainda bem que Pedro falou a pergunta, né? Pessoas, mas 490 mais 490? Não, é só 490? Não, 490 vezes 490. E essa conta não ia parar nunca. Vamos lá. A fim de ensinar os seus discípulos acerca do perdão, Jesus lhes contou a história do mau empregado. Está em Mateus 18, do 23 ao 35. Havia um patrão que resolveu acertar as contas com seus empregados. Logo de início, veio um que devia milhões de moedas ao patrão. Mas o empregado não tinha como pagar. Então o patrão ordenou que os familiares daquele empregado fossem vendidos como escravos e tudo quanto possuía. Mas o empregado implorou ao seu patrão, pedindo que ele tivesse paciência e toda aquela dívida seria paga. Como resposta, o patrão teve compaixão daquele servo e perdoou toda a dívida, pois sabia que ele não tinha condições de pagar aquela dívida. Então o empregado foi embora, aliviado pelo perdão da dívida que recebeu. Seguindo o seu caminho, encontrou um dos seus companheiros de trabalho, que lhe devia bem menos, apenas 100 moedas de prata. Ele pegou seu companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, cobrando a dívida. Então seu companheiro se ajoelhou-se e se humilhou aos pés, pedindo que tivesse paciência, pois a dívida seria paga. Mas ele não teve compaixão do seu companheiro. Antes o lançou na prisão até que pagasse a dívida. O caso chegou até o conhecimento do patrão, que ficou indignado com a atitude do mau empregado e o mandou para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida que já havia perdoado pelo patrão. A história que Jesus contou resume uma importante lição. Para sermos perdoados por Deus, não podemos deixar de perdoar o próximo que nos causou o mal. Meu Deus do céu. Que história, hein? Esse Jesus é perfeito. Meu Deus do céu. É interessante isso aí. Jailma que está aí, estamos vendo. Meu Deus do céu. Meu Deus. 10 mil talentos. 10 mil talentos são 350 toneladas. Isso é uma medida de peso, né? Isso. 350 toneladas, se for de prata, dá 120 milhões de dólares. Se for de ouro,
uns 8 bilhões e meio. Quer dizer, a questão não é quanto era. A questão era que aquela dívida era impagável para aquele homem. Sim. Não tinha como ele pagar. Se fosse hoje, alguém podia pagar essa aí, né? Tem pessoas aí que 8 bilhões e meio para ele não era nada. Mas a questão não é a quantia. A questão é que aqueles homens, como eles eram trabalhadores de um mesmo patrão, aquele não tinha dinheiro nunca na vida. Em toda a sua vida ele não ganharia tudo aquilo, ele junto com toda a sua família. A outra devia 100 denários. 100 denários era 100 dias de trabalho. Esse podia pagar. 100, se nós considerarmos que um ano tem 52 semanas, ele trabalhasse aí 2 dias por semana, ele pagaria em um ano. E se esticasse mais para 5 ou 6 anos, ele pagaria. Dava para se pagar. Mas é interessante que ele não perdoou uma dívida tão pequena. O camarada podia pagar ele, era só ter paciência. O camarada disse, não tenha paciência que eu lhe pago, eu não quero agora. Mas ele tinha saído da sala do patrão, onde tinha recebido o perdão de uma dívida que ele nunca pagaria. Então era isso que Jesus estava falando para nós. A questão dos 100 denários também não é fácil de pagar. Para quem ganha 1 denário por dia, pagar 100, tem que trabalhar 100 dias. Não é fácil, mas é possível. Sim. Então o que ele está dizendo é que o que é possível para nós temos que nos esforçar. Esses 100 denários, você vai ter que pagar. Você vai trabalhar 100 dias, não, você pode trabalhar 100 dias. Agora, 8 bilhões e meio de dólares você não pode pagar. Então foi essa que eu paguei. Agora, aqui você pode pagar, você vai pagar. Então, quando Jesus conta isso, ele está dizendo, era a dívida impagável, o perdão imperdoável eu perdoei. Agora, isso aí você tem que perdoar. Você tem que fazer, numa escala bem menor, aquilo que eu fiz. Porque, assim, o Evangelho, ele nunca cobra de você alguma coisa que Jesus não tenha feito. Primeiro Jesus faz, depois ele cobra. Ele nunca vai dizer, você não vai pegar Jesus porque o senhor não fez. Você nunca vai pegar Jesus nisso. Ele sempre vai fazer e depois lhe ensina como fazer. Então, nesta parábola ele está descrevendo isso. Olha, você foi perdoado por uma dívida. Eu lhe perdoei uma dívida que ninguém podia. Agora os 100 é ruim, é pesado, mas você pode. Então, o perdão ao nosso próximo não é fácil. Porque ninguém pode ser hipócrita a ponto de dizer, não, eu perdoo de primeira. Não existe isso. Porque nós temos corações, temos emoções, e os acontecimentos mexem com as emoções. Mas nós precisamos nos esforçarmos para fazermos isso, para perdoar a dívida menor. Não é fácil. 100 denários também não é fácil de pagar, não. Só que chegar para você, Luan, você vai pagar 100 dias de trabalho. Era uma dívida grande. Mas você conseguiria. Agora, os 8 bilhões e meio, aí eu já não sei, já não tenho tanto certeza. É verdade, né? E a gente não precisa mais ser chicoteado, a gente não precisa passar pela cruz para perdoar alguém. Então, Jesus passou por tudo isso para nos perdoar. Aí agora, para perdoar alguém, a gente coloca maior dificuldade e não quer perdoar. Meu Deus do céu. Exatamente, ele fez numa escala bem maior do que a nossa, né? E agora pede o dízimo desse perdão. Você perdoar, quer dizer, os sofrimentos que ele passou, ele disse que nós íamos passar, mas ele passou primeiro. Passou os maiores, né? Enfrentou os maiores. Ele enfrentou os leões grandes e deixa os pequenos para nós. Exatamente. Como o senhor falou aí, né? Jesus, ele primeiro fazia para depois cobrar alguém, né? E certa vez ele falou assim, aponte meu pecado. Exatamente. Quem de vocês podem... Outra vez ele perguntou, eu fiz isso, curei aquilo, por qual desses aqui você me condena? Quer dizer, as pessoas querendo condenar Jesus. Por qual desses milagres vocês estão me condenando? Então, ele sempre fez, ele sempre recebeu, sempre foi perseguido, enfrentou
a cabeça e deixou a cauda para nós, mas de maneira nenhuma nós escaparemos das dificuldades. Nós só temos a muito dele. O João 16:33 é bem claro, né? No mundo tereis aflições, mas teve bom ânimo. Então ele fez mais difícil. Para nós é tão fácil, né? Uhum. Então já estamos caminhando para o final de mais uma aula. Uhum. Pode falar, você colocou alguma coisa? Não, pode continuar. Então, o último tópico para nós finalizarmos, fala, perdoamos porque já fomos perdoados. Exato. Não tem nada que ele não tenha feito primeiro, né? Porque quando a Bíblia diz que ele é o primogênito para em que em tudo tem a primazia, até nisso. Então, quando eu perguntar, por que fulano fez isso com você, sei lá, fez tanta coisa com você e você perdoou? Aí você responde, eu já fui perdoado. Eu recebi um perdão maior. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Sendo assim, que fala caro adolescente, né? Mas caro adolescente, caro adulto, caro jovem que está acompanhando, caro ouvinte, à medida que entendemos o completo perdão de Deus em nossa vida, devemos demonstrar a mesma atitude de perdão em relação aos outros. Talvez você ainda não tenha percebido a extensão do perdão que recebeu. Alguém pagou um alto preço, aleluia, para remover a sua culpa, e foi Jesus quem fez isso. Glória ao teu nome, Jesus. Ele sofreu para que você fosse perdoado, e assim tivesse uma nova chance de estar diante do grande rei. Por isso, ele espera que você também faça o mesmo e perdoe o seu semelhante, por mais difícil que seja. A amargura, o ressentimento e a antipatia contra o próximo são incompatíveis com a verdadeira vida cristã e devem ser banidas da vida do crente, está em Efésios 4:31. Se você agora é uma nova criatura, um adolescente diferente ou uma pessoa diferente, não há por que conservar tais sentimentos em seu coração. Ore para que Deus limpe-o. Olhe para Jesus, o seu maior exemplo de perdão, pois mesmo sendo injuriado, traído e maltratado pelas pessoas de sua época, pediu ao Pai que os perdoasse, pois aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo com o Filho de Deus. Lucas 23:34. Deus conhece o teu coração e com certeza ajudará você a fazer o que está de acordo com a sua vontade. Se tivermos consciência da grandeza do perdão que recebemos, lembraremos que da mesma maneira que o mal empregado não tinha como pagar a sua dívida, nós também não podemos pagar a nossa. Romanos 6:23. Mas assim como Jesus pagou a dívida e perdoou as nossas iniquidades diante de Deus, também devemos perdoar aqueles que nos fizeram o mal. E assim cumpriremos a lei do amor de Cristo. Meu Deus do céu. Exatamente. Essa aí é a força do que vai sair, porque ele nos comprou. Essa questão da compra é interessante porque quando ele fala sobre a questão de compra, da remissão, né? É como alguém que vai na feira e compra uma coisa lá da feira. Eles usam os mesmos verbos, os mesmos termos. Para quando você vai na feira e compra, por exemplo, 1 quilo de feijão, você compra e traz, você tira de lá. Compra e tira do lugar. Compra e traz para fora. Compra. Sim. E você já não pertence mais à feira, você agora assim, eu fico imaginando que Deus foi no mercado, me comprou, estou dentro da sacola dele e me trouxe para casa e pronto, agora você não é mais da feira não, você está na minha sacola. Aqui na minha sacola ninguém mexe, quer dizer, você não é mais da feira, você é diferente, apesar de ter tirado o feijão do mesmo saco, por exemplo, ou da mesma prateleira, mas você não é mais de lá, você agora é meu, eu paguei o preço, é meu, estou levando você para casa. Então, é praticamente isso a ideia. Mas o que é que eu fiz para merecer essa compra? Tinha tantos outros lá, né, tantos outros produtos, por quê? Né? E outra coisa interessante é essa questão de querer.
Porque às vezes a pessoa diz, não, eu tenho raiva de fulano, eu quero perdoar, você quer ou não quer? Porque assim, Deus ele vai trabalhar com a sua vontade. Quando você desejar, ele vai fazer o desejo do seu coração. Mas tem pessoas que dizem, não, eu queria, mas não quero. Se Deus quiser fazer, faça. Não vai fazer a força. Porque quando você se inclina para aquele propósito, ele ajuda naquele propósito. É a mesma coisa, você nunca vai mudar em você aquilo que você acha bonito. Tem pessoas que ficam reclamando, porque eu falo demais, porque eu brigo demais, qualquer coisinha eu discuto. No dia que você achar isso feio em você, você vai mudar. Mas enquanto não achar, enquanto não quiser, não, mas eu quero, não. Não há coisa maior do que o querer. Porque o seu querer, ele vai ser reforçado pelo querer de Deus. Se Deus vê no seu coração, no meu coração, o desejo de perdoar, ainda que seja impossível, ele vai fazer o seu desejo. Não, Deus vai fazer na minha. Eu espero que, se for a vontade dele, ele faça. Se Deus um dia quiser tirar essa mágoa, ele tire. Não, você vai ter que querer que ele tire. Porque às vezes Deus puxando de cá, né? É igual o camarada diz, eu entreguei na mão de Deus. Aí quando no outro dia vai lá, pega de novo. Aí entrega na mão dele, aí pega de novo, né? Eu entreguei tudo a Deus. A esquina vai se lamentar para o irmão. Não, se você entregou a ele, entregou a ele. Então, a mesma coisa é concernente ao perdão, o desejo por Deus, o desejo. Deus tem que olhar para o seu coração e ver que no seu coração tem esse desejo e a inclinação para esse lado. Verdade. Se a pessoa diz que tem desejo, mas a inclinação está para o outro lado, né? A pessoa tem... Eu não tenho raiva de fulano, não, mas eu só queria que ele perdesse o emprego dele. Quer dizer, como é que você... Quer dizer, vai ter que ter alguma coisa, como Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes. Nós, então, numa cruz muito menor, às vezes não conseguimos. Então, vamos ver se eu entendi. Então, o efetuar de Deus depende também do nosso querer. Porque assim, quando você quer, você busca. Você vê que na oração lá é pedir, buscar e bater. São uma progressividade de atos. Pedir é uma coisa, bater é outra e buscar é outra. Tem pessoas que só pedem. Outras pedem e batem, mas não buscam. Se eu estou aqui no meu lugar sentado e eu pedir uma coisa a alguém da casa, ela pode até não trazer. Mas se eu vou ali na porta, bato na porta, tem duas possibilidades. Eu pedi e bati, ela pode ouvir. Mas se não vem, eu vou buscar e o negócio tem que vir. Então, no buscar a Deus, se pede. A live vai encerrar aqui. Meus queridos, me perdoem. Eu queria agradecer a todos pela participação, pela audiência. Mas infelizmente a internet aqui caiu e não voltou mais. Mas que Deus abençoe vocês sempre. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus venha abençoar vocês. Que Deus venha ajudar vocês a perdoarem. Porque, enfim, o maior perdão nós recebemos, que foi do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus